Então vamos continuar aqui vendo sobre os tipos de dados aqui em Python e vamos falar agora sobre o int e o float, né? O int e o float são dois tipos de dados numéricos, né? Então o int representa os números inteiros e o float representa os números de ponto flutuante, né? Então a gente já viu ali nas outras aulas a função print. Então tudo que é número inteiro, né, pode ser negativo, positivo, né? Então vou dar um exemplo aqui, 1, 2, 3, 0, menos alguma coisa, menos 25, né? Tudo isso aqui, o Python, ele entende como sendo do tipo número inteiro. Então a gente pode dar o print aqui e ele vai mostrar pra gente, né? Os números que a gente passou. Então, números inteiros positivos, negativos, eles são considerados int, né? Então, o float, ele já são os números de ponto flutuante. Então, aqui, em todas as linguagens de programação, no caso, né, diferente do que a gente usa na matemática, o número de ponto flutuante ele é separado com um ponto, né, e não com vírgula. Então, se eu passasse aqui, por exemplo, 1,2, né, na hora de dar o print, a gente já viu isso nas outras aulas, ele vai entender como sendo dois argumentos, né, que são passados para a função. Então, pode ver que ele separou aqui com espaço, né. Então, quando eu quero falar de números flutuantes, eu separo o número com ponto. Então agora sim, ó, ele está entendendo como sendo 1.2, né? Então a gente pode ver aqui no print que ele já colocou como sendo 1.2. Então tudo que é dividido, né, tudo que tem ponto, né, número ponto alguma coisa é um número float, e tudo que é inteiro, né, pode ser negativo, positivo, né, é do tipo int. Beleza. Como que eu posso saber o que o Python atribuiu para aquele dado que eu passei? Então existe uma outra função chamada type. Então com essa função a gente consegue ver qual que é o tipo de dado, né, que o Python atribuiu ali para o que a gente passou. Na verdade, o type, a gente pode ver aqui, ele é uma classe, né? Ele não é uma função. Tudo no Python ele é tratado como objeto, mas para a gente aqui não vai fazer diferença nenhuma. Então fica muito mais fácil a gente falar que é uma função, né, para a gente poder fazer a demonstração, né? Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou chamando essa função type e eu estou pedindo, e eu estou passando ela como argumento da função print. Então eu quero que o Python me mostre, né, print para mim, o resultado dessa função. E o que eu quero fazer aqui? Eu vou passar como argumento o número 1, 2, 3. Então vamos executar. E repara aqui que o resultado que ele trouxe, ó, ele trouxe classe int. Então ele mostrou pra gente que o que eu acabei de passar aqui é um tipo de dado int, né? É um inteiro. Então vamos ver mais alguns exemplos aqui. Então se eu passasse 1.5, né? E vamos também trazer o exemplo da string aqui. Então, vamos rodar. Então a gente pode ver ó, que no primeiro caso ele mostrou pra gente que é o tipo int, né, inteiro. No segundo, ele já mostrou pra gente que é do tipo float, né, porque ele tem um ponto. E o terceiro, ele mostrou pra gente que é do tipo string, né. Poxa, mas não é número aqui? É número, mas lembra que a gente viu na outra aula que tudo que está entre aspas, ele trata como uma string. Então, nesse caso aqui, ele vai tratar como uma string, né. O float ele poderia ser negativo também. Então, vamos ver. Menos 1.5, ele mostrou pra gente aqui, tipo float, né? Então, a gente confirma, né, que tudo que é um número ponto alguma coisa é do tipo float. Então, recapitulando aqui essa aula que é bem rapidinha também. Então, números inteiros são do tipo int, o que é positivo, negativo e o zero, né? Número com vírgula, né, no caso ponto aqui, é do tipo float, que são números de ponto flutuante, né, podendo ser negativo também. E a função type mostra pra gente qual é o tipo daquele argumento que a gente está passando para ela, né? No nosso caso aqui, a gente viu 3 exemplos diferentes, né? Então, essa aula também era bem rapidinho. Vamos continuar aí vendo mais alguns tipos de dados aqui em Python.